Bom dia, eu sou o Mateus, irmão da Angel, que hoje precisou ir ao médico fazer exames de rotina. Antes de começarmos as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, vou ler uma mensagem que minha irmã pediu. Queridos médicos e Jesus, neste 18 de outubro, minha gratidão vai para vocês, médicos que cuidam com tanto amor, e para Jesus, o médico dos médicos, que nos guia com sua compaixão. Cada gesto de vocês, mais do que ciência, é um ato de bondade e dedicação ao próximo. Jesus, com seu exemplo de amor e cura, inspira a todos. Que Ele continue abençoando as mãos que cuidam e os corações que confortam. Vocês são esperança viva, e sou imensamente grata. Com carinho e admiração, Angel. Marta, agora é com você. Vamos lá, começa as perguntas. Ok, Mateus, mando um grande abraço para Angel. Hoje encerramos o capítulo Anjos da Guarda, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos. Pergunta 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhe sobreviveram? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores, e nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como os dos homens adiantados. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornar o protetor de um espírito que vos seja inferior, e o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que comporte a sua natureza e o grau a que tem atingido. 510. Quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Isso é mais difícil, mas ele pede, num momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos de existência material, está demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente. Eis porque os não suficientemente elevados estão sob a assistência de espíritos que lhes são superiores, de tal maneira que, se um faltar, por um motivo qualquer, será substituído por outro. Pergunta 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado, não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontram ocasião, mas quando um deles se liga a um indivíduo o faz por si mesmo, porque espera ser escutado, então, haverá luta entre o bom e o mal e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Pergunta 513A. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes de tudo o amigo da casa. Comentário de Kardec, das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode deduzir-se o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder,
frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso, e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz, ou de a repelir. 15. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos, de que se servem outros maus espíritos para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Questão 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar, se, para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente, também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados, que lhes são simpáticos. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e são unidos por afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Agora a questão 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? Os espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o seu caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas, da mesma maneira porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. 520. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada que a dos que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, das massas como dos indivíduos. Por fim, a pergunta 521. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem aos que os invocam, quando os julgam dignos, mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são. Eles não podem fazer os cegos verem nem os surdos ouvirem. Comentário de Kardec. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo os seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são para elas atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas, segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo, porque o caráter da nação se reflete nas suas leis.
Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus, que para ali afluem, entretém a nação nas suas ideias, e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinhadeiros. Estudando-se os costumes dos povos, ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta, que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Nota: neste comentário às respostas dos espíritos, Kardec nos oferece duas indicações importantes. A primeira, referente à interpretação espírita da mitologia, que modifica tudo quanto os estudos puramente humanos do assunto firmaram a respeito, até hoje, pois mostra que os deuses mitológicos realmente existiam, como espíritos. A segunda, referente à sociologia, que à luz do espiritismo reveste-se também de novo aspecto, exigindo o estudo da interação das coletividades espirituais e humanas, para a boa compreensão dos processos sociais.